A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos iniciando agora mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol que foi canonizado, reconhecido santo por São João Paulo II. Pela graça de Deus, foi chamado a fundar um movimento muito importante na nossa igreja, chamado Opus Dei, que trabalha para a santificação de homens e mulheres no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano como cristãos. E nós estamos aqui levando até você diariamente as homilias de São José Maria Escrivá, reunidas no livro Amigos de Deus. Nesse livro nós temos 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma verdadeira riqueza que estamos desfrutando juntos. Nós já estamos na homilia de número 11, que nos fala sobre a castidade. Neste livro nós ouvimos São José Maria nos animando a viver as virtudes, viver constantemente tendo boas atitudes. Isso é uma virtude. Com o nosso empenho, com a graça de Deus, com a força de Deus, nós procuramos viver a vontade dele na nossa vida, na prática constante do bem. E neste capítulo aqui, quando estamos no número 11, na 11ª homilia, nós estamos refletindo sobre a castidade, porque é uma promessa de Jesus. Os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os castos, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Eu quero ver a Deus um dia face a face e já nesta vida experimentar esta relação de proximidade com Deus. Então a gente precisa tirar toda a sujeira, todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus para vermos a Deus, para termos essa intimidade com Deus. Não dá para ter essa relação íntima com Deus vivendo mergulhados no pecado. Então é muito importante que você abra bem o seu coração. Nós vamos iniciar agora a nossa oração. Quero abraçar você que está conosco pela internet, você que nos acompanha através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, também pelo IGTV. E abraçamos com carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está conosco pela Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, todas as noites de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite. E aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Um abraço muito carinhoso a quem está ao vivo conosco, os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando ao vivo. É uma grande alegria saber da sua presença nos acompanhando agora. Tem gente lá da Serra do Estevão nos acompanhando. Um abraço para a Cristina. Ô Cristina, você está aí no Mosteiro da Santa Cruz, junto com as irmãs da Imaculada Conceição? Então é uma grande alegria saber que você está acompanhando. Se estiver aí, mande, por favor, um grande abraço para todas as irmãs, de modo especial para a irmã Marta, uma alegria para a irmã também Maria de Jesus. E quero abraçar você que sempre está aqui conosco, não é? Um abraço também para a Neuvânia, que está nos acompanhando, para a Alana. E aí, Alana, como foi o retiro ontem? Uma grande bênção, um retiro do grupo de oração Sagrada Família. Estivemos juntos, bendito seja Deus. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco, pedindo esta proximidade mais e mais com Deus, pela purificação do coração.
Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos, mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram, quando retamente te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te, liberta-me do erro. Faze que na minha busca nada que não seja Tu apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade, que a ninguém mais desejo senão a Ti, faze, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele. Purifica-me, Tu mesmo, e torna-me capaz de Te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente, perfeito amante e conhecedor de Tua sabedoria. Torna-me digno da Tua morada, e que possa assim vir habitar no Teu beatíssimo reino. Sim, Senhor, torna-me digno da Tua morada. Que a Tua presença em mim, Senhor, não seja profanada pela minha impureza, pela minha malícia, pelos meus pecados. E que um dia eu possa, Senhor, vir a habitar no Teu beatíssimo reino. Assim seja. Assim seja. Se você também deseja tudo isto, meu irmão, diga o seu amém. Diga diante de Deus o seu assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, castíssimo São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Nicolau, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 11ª homilia de São José Maria Escrivá, porque verão a Deus. Hoje concluímos a terceira parte da sequência bem animadora para mim e para você. A castidade é possível. Escreva isso já abrindo esse nosso momento de oração. Você que está conosco na rádio, escreva aí no seu caderninho de oração. Você que está acompanhando pela internet, escreva também no seu diário espiritual ou escreva no chat aqui, coloca aqui nos comentários essa afirmação cheia de esperança, cheia de confiança em Deus. A castidade é possível. É possível ser puro de coração, com a ajuda de Deus e com a abertura do nosso interior, com a abertura do nosso coração, com a nossa disposição em acolher a graça que Deus quer nos dar. Vamos ouvir então o que São José Maria nos fala neste trecho de hoje, da sua homilia número 11, aqui do livro Amigos de Deus. Já tive ocasião de perceber como brilhavam os olhos de um esportista diante dos obstáculos que devia ultrapassar. Que vitória! Observai como domina essas dificuldades. Assim nos contempla Deus, nosso Senhor, que ama a nossa luta. Sempre seremos vencedores, porque Ele não nos nega nunca a onipotência de sua graça. E então pouco importa que haja contenda, porque Ele não nos abandona. É combate, mas não renúncia. Respondemos com uma afirmação gozosa, com uma entrega livre e alegre. O teu comportamento não há de limitar-se a evitar a queda, a ocasião. Não há de reduzir-se de maneira nenhuma a uma negação fria e matemática.
Já te convenceste de que a castidade é uma virtude e de que, como tal, deve crescer e aperfeiçoar-se. Não basta, insisto, sermos continentes, cada um segundo o seu estado. Temos que viver castamente, com virtude heróica. Esta virtude comporta um ato positivo, pelo qual aceitamos de boa vontade o apelo divino. Entrega-me, meu filho, o teu coração e estende o teu olhar pelos meus campos de paz. E agora eu te pergunto, como é que enfrentas esta peleja? Bem sabes que a luta, se a mantens desde o princípio, já está vencida. Afasta-te imediatamente do perigo, logo que percebas as primeiras chispas da paixão. E mesmo antes, fala, além disso, imediatamente com quem dirige a tua alma. Melhor antes, se for possível. Por quê? Se abrirmos o coração, de pá em pá, não seremos derrotados. Um ato e outro formam um hábito, uma inclinação, uma facilidade. Por isso é necessário batalhar para alcançar o hábito da virtude, o hábito da mortificação, para não repelir o amor dos amores. Meditai no conselho de São Paulo a Timóteo: conserva-te casto, para que também nós estejamos sempre vigilantes, decididos a guardar esse tesouro que Deus nos entregou. Ao longo da minha vida, quantas pessoas não ouvi exclamarem: ai, se tivesse cortado logo no princípio. E diziam-no cheias de aflição e vergonha. Uma grande riqueza, meu irmão, minha irmã, esse trecho de hoje, essa terceira e última parte da sequência, a castidade é possível. Vale muito você, agora mesmo, sem demora, convidar outras pessoas que você conhece, jovens, adultos, solteiros, casados, cada um segundo o seu estado, como diz São José Maria hoje aqui no texto, para estar conosco agora. Faça isso. Você está ouvindo pela rádio nesta noite? Manda uma mensagem para alguém, liga para alguém, diga: sintoniza agora a Rádio Cultura. Coloca aí o seu rádio na Cultura FM 102.1. Tem uma conversa muito interessante que está acontecendo agora. Está pela internet? Não perde tempo, compartilha. Mande agora o link dessa transmissão, deste vídeo, para seus amigos, pessoas da sua família, pessoas que você conhece do trabalho, do estudo, da igreja. Vamos falar sobre a castidade. Vamos falar sobre a pureza do coração, sobre essa virtude maravilhosa, porque é promessa de Deus. Os puros verão a Deus. Por que verão a Deus? Porque eu quero ver a Deus e você também. Hoje São José Maria vai nos destacar um aspecto muito importante com relação à vivência da castidade. E para isso ele começa comparando a atitude de um esportista. Você já deve ter visto também uma cena como essa em alguma competição, na TV, pela internet, assistindo algum jogo, algum momento de prática esportiva, seja qual for a modalidade, em uma Olimpíada. Olha o que é que ele diz. Ele diz que chamava a atenção dele, e chama, né, a minha e a sua atenção também, quando ele olhava para um esportista que tinha que enfrentar um desafio, uma maratona, atravessar uma piscina em alta velocidade, enfim, em qualquer esporte você pode imaginar essa cena. E diante daqueles obstáculos, do desafio que aquele esportista tinha, os seus olhos brilhavam, como quem dizia: eu vou conseguir, eu me preparei para isso, eu me esforcei para isso, eu acredito que eu vou conseguir. Uma partida de futebol, ali os jogadores naqueles minutos que antecedem o início da partida, você sabe, a gente já falou sobre isso, São José Maria já falou sobre isso também. Alguém que começa
uma empreitada como essa, uma partida de futebol, de qualquer outro esporte, uma corrida, um momento de natação, uma competição, seja ela qual for, já pensando que vai perder, já tem a metade da partida perdida. Agora, se o olho brilha, se tem confiança, se tem disposição, já tem a metade da vitória alcançada. Então, esse olhar confiante, esse olhar determinado do esportista, São José Maria traz para que eu e você coloquemos nessa realidade também da pureza de coração. Com essa nossa disposição, com essa nossa confiança de dominar, é claro, com a graça de Deus, as nossas dificuldades, de resistirmos à impureza, às pornografias, às malícias, à sensualidade, aquilo que acaba atraindo nosso olhar, nosso ouvido, nosso corpo. Dominar essas nossas dificuldades, dominar essas nossas fragilidades. E é bonito ele dizer que da mesma forma que ele e eu e você ficamos admirados assim a olhar a atitude de um esportista confiante e determinado, né, naquele aquecimento ali, vibrando, já acreditando na vitória, ele diz que é desse jeito que Deus olha para a gente. Deus, nosso Senhor, olha para nós e ama a nossa luta. Olha que coisa bonita, meu irmão, você que está nesta noite conosco na Rádio Cultura, nos ouvindo, você que está ao vivo conosco pela internet, olha, Cristina, que coisa bonita. Escuta, Alana, veja só, Deus olha para a nossa vida, Ele vê a nossa disposição em lutar, para sermos puros, em resistirmos à tentação, em não nos deixarmos levar pelas ocasiões de pecado, não permitir que a malícia venha ferir o nosso coração. Deus olha e ama a nossa luta. E aqui nós temos uma afirmação que nos enche de ânimo e de confiança. Olha o que São José Maria diz. Exatamente porque Deus nos olha, porque Deus aprecia a nossa disposição, o nosso empenho, Ele nos garante a sua graça e por isso mesmo sempre seremos vencedores. Escreva isso. Pelo olhar de Deus, pela graça de Deus, sempre seremos vencedores. Afirme isso. Deus olha para mim, Deus me assiste com a sua graça e eu sempre serei um vencedor. Sabe por quê? Porque Deus não nos nega nunca a sua graça, o seu poder, quando vê que estamos determinados pelo que é bom, pelo que é reto. Você sabe o que é a onipotência da graça de Deus? É a capacidade da graça de Deus de tudo realizar. Deus tem todo o poder, Deus é o onipotente. E mesmo eu e você sendo a própria fraqueza, pelo que o pecado original gerou em nós, toda essa fragilidade, toda essa concupiscência, toda essa inclinação desordenada pelos prazeres, eu tenho isso, você tem isso pelo pecado que nos feriu. Mas nós temos mais do que isso, a graça de Deus. Então essa história de dizer, olha, porque a carne é fraca, não pare nessa afirmação, eu não posso parar nisso. Quando você e eu dissermos, meu Deus, a carne é fraca, diga, mas a graça de Deus é forte, a graça de Deus tudo pode. Então, diz São José Maria, não nos importa o tamanho do desafio, não nos importa que haja a luta, a contenda, porque Deus não nos abandona. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está lutando para não ceder aos vícios, à masturbação, você que está lutando para não deixar que o adultério entre na sua vida, você jovem, você que está lutando para que o seu namoro seja um namoro puro, um namoro casto, com a conversa devida, com o carinho devido, mas sem se entregar àquilo que é próprio do sacrário que é o matrimônio, você que está lutando, acredite, a sua luta está sendo olhada por Deus e Deus não nos abandona. E Deus vai dar para mim, Deus vai dar para você a graça necessária. Na medida em que você se abre a esta graça, na medida em que você se determina com confiança, com esforço, fazendo a sua parte, tenha certeza, Deus faz a dele. E Deus é onipotente, Deus tudo pode. Agora, um outro ponto, além dessa confiança, desse ânimo, deste
impulso, não é, confiante que São José Maria está colocando no nosso coração, vem um outro ensinamento. Presta bem atenção. Quero que você fique bem atento porque este é um aspecto muito importante. Esta nossa determinação pela pureza, pela castidade, é um combate, mas não é uma mera renúncia. Preste atenção. Isso faz uma diferença grande. Escute. Temos que nos determinar a esse combate para resistirmos ao mal, para resistirmos à malícia, à impureza, à pornografia, a tudo que é sujeira sobre esta maravilha, essa bênção de Deus que é a nossa dimensão sexual, mas não pararmos simplesmente numa renúncia, numa fuga assustada. Temos que viver isso como uma afirmação alegre, com uma entrega livre. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes nós podemos até nos determinar pela castidade, mas com a frustração. Ah, como seria bom se a gente pudesse fazer tudo. Ah, veja como as pessoas que não são da igreja são felizes, elas vivem o sexo livre. Coitado de mim, coitada de mim, que tenho que evitar olhar para onde não devo. Eu devo evitar ler, ver, fazer isso ou aquilo. Paciência, o que é que eu posso fazer? Está errado se eu e você pensamos assim, porque na realidade, ser casto, ser puro, é condição de alegria. Uma pessoa casta, uma pessoa pura, ela é livre. Ao contrário, quem se deixa arrastar pelos prazeres, embora no primeiro momento pareça estar se enchendo de gozo, de contentamento, está se deixando escravizar. Fica escravo daquilo, você sabe, é como uma droga. A pessoa que se abre à droga, ela usa uma dose, depois ela precisa usar 2, 3, 5 não são mais suficientes, 6 já tem que passar para outra droga. É como quem se entrega também ao sexo desordenado. Vai se sujando, vai se emporcalhando, vai caindo cada vez em um abismo maior e vai vivendo de uma forma totalmente desregrada, escravo da busca dos prazeres. Isso é ruim. Ser casto é bom, ter um coração livre, um coração aberto à graça de Deus, um coração que é capaz de se relacionar com o outro, não vendo o outro como um objeto, né? Mas como alvo do seu amor, do seu carinho. Então tem que ser uma afirmação, lembrando de tudo isso, uma afirmação alegre, gozosa, uma entrega livre. Meu irmão, minha irmã, isso quer dizer que o nosso comportamento na busca da castidade não deve limitar-se a evitar a queda, a ocasião. Presta atenção. Precisa evitar a ocasião? Sim. Precisa evitar a queda? Sim. Mas não pode ser só isso. Senão a gente vai viver assustado, fugindo das ocasiões. Tem que ter um comportamento muito mais do que esse comportamento matemático, calculado. E isso só vai acontecer se nós nos convencermos de que a castidade é algo bom, é uma virtude e que deve crescer e que deve aperfeiçoar-se. Assim como o sino que toca, vamos deixar Deus nos tocar, Deus nos motivar, Deus nos animar, Deus ir nos aperfeiçoando, Deus ir fazer com que essa graça em nós possa ir crescendo. Pode ser que no primeiro momento, eu e você fiquemos neste degrau. Já vai ser um passo, evitar a ocasião, ter cuidado, ficar mais vigilante. Mas não pode parar só nisso, porque assim a gente vai viver acuado, recalcado, frustrado. Porque não pode fazer isso, não deve falar aquilo, não deve olhar para acolá, nem para ali. Isso vai gerar em nós uma pressão que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar, que a gente não vai conseguir se conter. Por isso que esse movimento tem que ir se aperfeiçoando, tem que ir crescendo. Não basta sermos continentes, não basta nos conter, é importante. Mas cada um segundo o seu estado de vida, o solteiro, o casado, o padre, a religiosa, temos que viver castamente com virtude heróica. Isso significa deixando que Cristo vive em nós,
que a castidade de Cristo, essa pureza, essa liberdade de coração, este amor, como Jesus nos ensinou, amor ao Pai, amor aos irmãos, que não se deixa contaminar por nenhum tipo de impureza, tem que encher o nosso coração. E só em entender isso como algo bom, não como uma proibição sem sentido que Deus nos impõe, porque Deus teve que colocar este mandamento, não pecar contra a castidade, que mal tem em sentir prazer. Se a gente entende dessa forma, fica muito mais difícil, porque nós vamos estar sendo amarrados por uma lei, por uma imposição de Deus, e não é nada disso. A virtude, seja ela qual for, também a virtude da castidade, este contínuo ato pelo bem, pelo que é certo, pelo que é reto, deve ser entendido como um ato positivo. Eu não faço bem simplesmente rejeitando o mal, fugindo do mal, com medo do mal. Não, porque eu me lanço naquilo que é bom. Porque aceitamos de boa vontade o que Deus está nos dizendo. Então, a palavra de Deus, não pecar contra a castidade, ela é ouvida por mim, ela é ouvida por você com boa vontade. Sim, Pai, isso é o melhor para mim. Eu estou entendendo. Você está entendendo? Escreva, eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Você percebe a diferença? Quem tem filho pode entender isso. Quando a gente dá um conselho para um filho, para uma filha, a gente quer o melhor para ele, você concorda comigo? Agora, se o filho entende isso, faz uma diferença grande. Mesmo que aquilo o desagrade no primeiro momento, mas como ele tem certeza do nosso amor, do nosso bem-querer, ele vai fazer aquilo com mais liberdade, com mais determinação. Ele vai enfrentar aquele desafio com mais ânimo. Agora, se ele não tem certeza do quanto nós lhe amamos, se ele não tem segurança de que nós queremos o melhor para ele, ele pode até no primeiro momento fazer aquilo 1, 2, 3 vezes, obedecendo aquela ordem, aquela proibição, com medo de um castigo. Mas deixa eu dizer para você, ele não vai aguentar fazer isso sempre. Ele não vai aguentar ficar reprimido. Quando ele estiver fora do nosso olhar, quando ele estiver em uma situação distante, quando ele se achar livre, ele vai cair naquele erro, porque ele não entendeu que aquela orientação era uma palavra de amor. Por isso que nós temos que aceitar o apelo divino com o coração aberto, entendendo que Deus quer o melhor para nós quando Ele diz: entrega-me meu filho, entrega-me minha filha o teu coração e estende o teu olhar pelos meus campos de paz. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte da Rádio Cultura, você que pela providência de Deus nesta noite está nos ouvindo em casa, no trabalho, talvez andando por aí no seu carro, você que está acompanhando este conteúdo pela internet, pelas páginas da Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio, não sei em que dia, não sei em que hora, Deus quer a sua paz, Deus quer a sua alegria, Deus quer a sua felicidade, a minha também. Por isso que Deus, quando diz, entrega-me o teu coração, não entregue o teu coração aos prazeres que o mundo oferece, a essa sujeirada, a este sexo desordenado, livre, tudo pode, tudo vale, que o mundo tenta lhe apresentar como algo bom. Entrega-me, meu filho. Entrega a mim, minha filha, o teu coração e estende o teu olhar para toda esta realidade de paz e de alegria que eu quero lhe dar. É isso que Deus está falando para mim e para você. Escreva assim: vale a pena ser puro. Escreva, diga, vale a pena ser casto. Vale a pena renunciar à pornografia. Vale a pena dizer não ao sexo livre. Eu e você temos que viver a nossa sexualidade na orientação que Deus nos deu. E aí sim seremos livres. O sexo, com todas as letras, livre é este sexo vivido segundo a vontade de Deus. Aquilo que o mundo chama de sexo livre é sexo escravizado, é sexo desorientado. Tenha isso presente mesmo se você é solteiro, se você é casado, não importa o seu estado de vida, isso vale para todos nós. E aí São José Maria nos lança essa pergunta: como é que você tem enfrentado
esta peleja? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Como é que você tem enfrentado esta luta que não deixa de ser uma luta? É uma luta e Deus está vendo a gente lutar. Como é que você está enfrentando esta luta pela pureza? Devemos saber, e aqui vem uma outra dica preciosa de São José Maria, se nós nos determinamos por esta luta desde o começo, ela já está vencida. Olha, guarde isso para o resto da sua vida. Quem quer vencer a luta pela castidade não pode deixar para lutar depois. Tem que se determinar desde o princípio. Como? Como fazer isso para que a castidade seja possível? Guarde isso aí no seu coração. Afastando-se imediatamente do perigo, logo que perceba as primeiras chispas da paixão. Quando você sentir o cheiro do perigo, é alguma coisa que está atraindo você para a impureza, alguma coisa que você pode olhar e vai ferir a sua castidade, é uma música que talvez você vai ouvir, é uma conversa suja, é um vídeo, seja lá o que for, é um sentimento que está vindo no coração, imediatamente se afaste. Imediatamente significa na mesma hora. E São José Maria diz, se possível até antes. Então, que você estiver imaginando que vai imaginar, já trate de correr, já trate de fugir. E dentro dessa dica ele diz outra importante, procure o seu confessor. Procure o seu diretor espiritual, aquela pessoa que lhe ajuda, que lhe dirige espiritualmente, provavelmente um sacerdote, mas aí não sei, pode ser que seja uma religiosa, pode ser que seja uma pessoa mais experimentada na vida em Deus, que está lhe acompanhando. É importante que cada um de nós tenhamos, mesmo que seja um irmão mais velho, espiritualmente falando, para nos ajudar. E é importante a gente falar nas nossas fraquezas, naquilo. A gente não vai falar isso para todo mundo, não é? Mas para a pessoa certa, aquela pessoa que nos acompanha, de modo geral, o nosso confessor, aquele padre com quem a gente se confessa, São José Maria diz, fale imediatamente com quem dirige a sua alma. Olha, padre, eu vim me confessar porque me veio esse pensamento, porque me veio esse sentimento, porque eu me senti atraído por isso, porque eu cheguei a fazer isso. Não vá deixando isso crescer dentro de você. São José Maria é muito insistente nisso. Ele diz, melhor antes, porque se abrirmos o coração, não seremos derrotados. Agora, se você fica escondendo aquele negócio. Imagina, num ambiente de trabalho, alguém começa a sentir atração por uma outra pessoa, só que você é casado, ela é casada, você é casada, ele é casado. Esse negócio não está certo, você sabe que não está certo. Mas aí vai começando a aparecer um sentimento. Às vezes uma palavra mais delicada, um olhar assim que se demorou. Não deixe esse negócio crescer, senão você vai perder a possibilidade da vitória. Corte já de imediato. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Corte já de imediato. E na primeira oportunidade que você tiver, na confissão, coloque isso aí. Não fique só lutando dentro de você com essa desordem que está só começando. E veja que maravilha esse ensinamento. Um ato e outro formam um hábito. Dá até para escrever essa frase. Anote aí. Como é que se forma um hábito? Que pode ser um hábito bom, que a gente chama de virtude, ou pode ser um hábito ruim, que a gente chama de vício. Um hábito se forma de ato em ato. Um ato e outro formam um hábito. Escreva. Um ato e outro formam um hábito. É assim. É como na mentira, ninguém se tornou um grande mentiroso de primeira. Ele contou uma mentirinha aqui, contou outra acolá, aquele já contou uma outra um pouquinho maior, vai pensando que está dando certo esse negócio de fugir da realidade, contando mentiras, e de repente ele se tornou um mentiroso descarado. Porque um ato e outro formam um hábito. Então, na medida em que eu vou me determinando a ser puro aqui, evito isso acolá, não faço isso aqui, mas sempre pensando de uma forma positiva, não acuado, não com medo de Deus, mas sabendo que isso que Deus está dizendo, não faça, não veja, não ouça, não fale, é o melhor para mim.
De ato em ato eu formo um hábito. E aí eu me torno uma pessoa casta, uma pessoa pura, uma pessoa que tem o hábito da mortificação, ou seja, de evitar, de morrer para a própria vontade quando vê que aquilo fere a pureza. E dessa forma você não vai se afastar do amor dos amores que é Deus. Você quer trocar o amor dos amores pelos amores deste mundo? Não é possível. Eu não quero. Você quer trocar Deus, o amor de Deus, pelas mentiras, pelos prazeres que este mundo lhe oferece? Claro que não. E terminando esse trecho de hoje tão rico, São José Maria nos traz o conselho de São Paulo a Timóteo. Conserva-te casto. Escute esse conselho de Deus. Através de São Paulo, através de São José Maria Escrivá, conserva-te casto, para que também nós estejamos sempre vigilantes, decididos a guardar este tesouro que Deus nos entregou. Conservemo-nos castos. E São José Maria diz que ao longo da sua vida, talvez você tenha tido a mesma experiência, na sua própria vida, ou ouvindo alguém contar isso para você. Ele diz que ao longo da sua vida, muitas pessoas chegaram para ele e disseram: Padre, ai, se eu tivesse cortado logo aquele mal, desde o princípio, desde a raiz. E ele diz que essas pessoas diziam isso para ele, cheias de aflição, cheias de vergonha. Alguém já disse isso para você? Ah, se eu tivesse parado lá no começo. Ah, se eu não tivesse dado continuidade àquele tipo de conversa, àquela relação. Famílias destruídas, juventudes estragadas, quantas situações. Porque o combate não foi abraçado desde o início. Senhor, eu te louvo e bendigo, louve a Deus comigo também, por essa palavra que lança tantas luzes sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos animando mais e mais a acreditar que a castidade é possível e nos ensinando o que fazer para bem vivê-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final do episódio de hoje. Que bom que você acompanhou desde o início, ficou firme aí, e queremos lhe animar a continuar conosco ainda nesta homilia número 11 de São José Maria Escrivá, falando sobre a castidade, esse assunto tão esquecido, mas tão importante para a nossa vida. E a partir do próximo episódio vamos entrar em uma nova sequência, uma sequência curtinha, na realidade só um episódio, mas um título muito interessante. Todo o coração entregue. Você quer viver assim? Com o coração todo entregue a Deus? A gente vai falar sobre isso, se Deus quiser, no próximo episódio. Reze conosco agora essa Ave Maria pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você, querido irmão, querida irmã, que ficou conosco pela internet, pela Rádio Cultura. Não esquece, todo sábado temos missa na sede da Boa Semente, às 6 da manhã. Você é convidado a estar conosco. Próximo sábado, para quem está ao vivo acompanhando nesses dias, a missa será na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Você já conhece a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes aqui na Boa Semente? Venha, faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar conosco aqui na sede da comunidade Mariana Boa Semente. Um abraço grande para você, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.